Oi, gente! Se eu tô... Tudo bem? Quem tá por aí dá um oi. Dia de live, quinta-feira. Contem pra mim se estão me ouvindo, se estão me vendo, se tá tudo ok por aí. Olá, já tem gente aqui no Insta, no Face ainda não. Oi, eu perdi meu óculos hoje, mas vai dar tudo certo. Oi, Thalita, tudo bem? Oi, Kátia, querida. Oi, Gilene. Psicopedagoga Campinas, Williane, Valéria, Fabiana, Dani. Oi, Adriana, Ariane. Oi, gente. Me digam se tá tudo ok aí, se estão me ouvindo bem, se estão me vendo bem. É com muita alegria que a gente faz mais uma live na quinta-feira para discutir um assunto que, enfim, né, nos deixa... Eu tenho um vídeo já sobre pareceres descritivos e eu brinco com ele em algum momento do vídeo que eu falo assim, que nos deixa de cabelo em pé e tal, e aí eu coloco os cabelos em pé. E eu já vou contar por que eu sinto um pouco desse sentimento com um parecer descritivo. E ainda vou dar a minha opinião sobre isso, sobre o parecer, enfim, e assim a gente vai conversando, tá? Começou agorinha a live, gente. Demorei uns minutinhos aqui, 8 minutinhos. Sempre 8h30 no horário de Brasília, entre 8h30 e 8h40, tá? Porque até a gente ligar, conectar, às vezes dá um delayzinho, atrasa, mas acontece a live, não se preocupem. Em algumas quintas não tem live, quando eu faço live quinta, por exemplo, para os meus alunos de grupo fechado, pro CAP, pro POP, lá no grupo de alunos, aí às vezes quinta não tem live, mas geralmente a nossa live é na quinta-feira, tá? Oi, Andressa. Andressa disse, adoro essas lives, momentos de aprendizagem. Obrigada, Clarice. Eu que agradeço pela companhia de vocês. Agradeço se vocês puderem compartilhar, chamar aí os grupos, né? Compartilhar nos grupos do WhatsApp, compartilhar com as amigas que também se preocupam, que também têm dúvidas em fazer o parecer descritivo, que precisam de ajuda. Dúvidas todos temos, né, gente? Porque eu também tenho. Porque eu sinto, vamos ver se vocês concordam comigo, se concordam comigo, escrevam aí se concordam, o que vocês sentem em relação a isso, tá? Mas, no meu caminho, assim, de magistério e de pedagogia, eu muito escutei sobre as questões da avaliação, mas num contexto, assim, de... avaliação processual, avaliação é um processo, avaliação formativa, né? A questão da avaliação diagnóstica, que a avaliação é um percurso que o aluno vai correr, enfim, vai percorrer, que ela não pode ser classificatória, blá, 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 aquelas histórias todas, né? Que a gente já conhece. E não que isso não seja importante. Isso é bem importante. Mas muitas vezes a gente, no final das contas, como é que eu avalio? Daí a gente chega numa sala de aula, ou como estagiária, ou como professora, e tem que entregar um resultado. E aí a gente, toda aquela história do processo, bababá, bababá, não nos ajuda muito na hora de sentar e escrever as avaliações, né? É complicado. Claro que nos dá uma base teórica super importante para a gente compreender esses processos avaliativos essenciais, né? Eu sempre digo que a avaliação, ela só acontece se tiver planejamento, porque se eu não sei o que eu vou avaliar, não tem como avaliar, né? Se eu não sei o que eu trabalhei, se eu não sei como meus alunos se desenvolveram. Então a live de hoje vai se dividir assim. Primeiro tô aqui com o meu materialzinho, meu computador, pra gente conversar. Tem um roteirinho aqui pra eu me guiar. Pra gente entender, na verdade, alguns pontos mais gerais sobre avaliação. E depois, especificamente, como eu, Clarissa, baseada em que, tá? Escrevo os pareceres descritivos. E aí eu vou ler também um parecer para vocês como uma ideia.
E ainda vou quebrar alguns mitos, assim, tá, gente? Em relação ao parecer descritivo. Hoje eu coloquei no Instagram 5, eu não consigo olhar ali, mas eu consigo olhar aqui online. Vamos lá, vamos conversando. Vamos escrevendo aí, tô vendo que vocês estão me dando oi, me dando boa noite, dizendo que tá tudo bem. Fico bem grata, fico bem feliz. Fico bem feliz com quem já compartilhou a live, então compartilhem a live. Ali, né, no Facebook a gente tem essa facilidade, enfim, de poder compartilhar. E vamos junto, vamos aprender mais uma noite. Essas lives são pra gente crescer juntas, são pra gente discutir, são pra vocês responderem o outro, né? Então, se alguém pergunta e eu não respondo, vocês podem responder, se ajudar. Então, olha só o que eu coloquei hoje lá no Instagram. Eu botei uma pergunta no Instagram e no Face e nos stories do Instagram, tá? Meu Instagram é Clarissa Pereira Pedagoga, pra quem não me segue. E o Face também, tudo é Clarissa Pereira Pedagoga. E eu perguntei, qual a sua maior preocupação em relação aos pareceres, relatórios de avaliação? Em Porto Alegre, a gente chama muito de parecer descritivo. Então, eu quero ver como é que se chama aí na cidade de vocês, tá? Então, e tem vários tipos de instrumentos de avaliação, né? O relatório de avaliação parecer descritivo, ele é um dos instrumentos, né? A gente também tem menções, por exemplo, atingiu em parte, não atingiu. A gente também tem notas, né? Então, média de notas, enfim. Aqui em Porto Alegre é mais isso que tem mesmo, a nota, as menções e o parecer descritivo, tá? Inclusive, eu já trabalhei numa escola em que a gente tinha as menções, atingiu em parte, não atingiu, e junto um pequeno parecer, tá? E eu já vou... E por que isso? Nessa escola eu peguei bem a transição, tá? Antes se tinha a nota, se passou pro parecer, e aí a gente entregava o parecer pros pais, e eles diziam, tá, mas afinal, como que ele tá? Olha que importante essa pergunta dos pais. Tá, mas afinal, como que ele tá? Que nota ele tá? Ele tá com vermelha? Tá com... Porque os pais ainda têm, né, essa ideia de avaliação, enfim. Por isso, gente, que lá na reunião inicial com as famílias tem que estar muito claro, muito estruturado como que é que se dá a avaliação na escola, como que os alunos vão ser avaliados. Não pode ser uma surpresa para os alunos, nem para os pais, enfim, a forma com que os alunos são avaliados, tá? Então, existiu essa transição, então se passou a ter as menções e também o parecer descritivo. Então, essa foi a pergunta, né, que eu fiz para vocês sobre os pareceres, e aí eu botei 5 alternativas, tá? Eu botei... Número 1, levo muito tempo escrevendo. Número 2, tenho medo de copiar e colar. Copiar e colar, olhem isso. Tenho receio de não contemplar tudo. Me faltam palavras para escrever. Ou não sei o que deve ser escrito avaliado. É a partir desses 5 receios. Bombou isso aqui, bombou mais o 3, eu acho, tá? Tenho receio de não contemplar tudo. A partir dessas 5 questões é que eu vou fazer a live de hoje, tá? Essas 5 preocupações em relação aos pareceres. Então, a questão do tempo para escrever, a questão do medo de repetir o que escreve para um e escreve para outro, então, medo de copiar e colar, a questão do tenho receio de não contemplar tudo no parecer, 4, me faltam palavras para escrever e 5, não sei o que deve ser escrito avaliado, tá? Então, vamos começar. Já estamos começando, né? Já estamos conversando e vamos ponto por ponto avaliar essas questões, tá? Tá bom? Então, bora. Número 1. Levo muito tempo escrevendo. Bom, essa é uma questão bem séria e bem complicada também. Porque o que acontece muitas vezes, né? Muitas vezes na rede privada é assim. Algumas escolas municipais têm hora atividade, né, para os professores planejarem, enfim. Mas, na minha experiência, o parecer deveria ser feito em casa. E aí, o que acontecia? Final de semana inteiro, eu ficava fazendo pareceres, mais de um final de semana, né?
porque a gente detalha bastante e leva muito tempo. Sobre isso, eu quero dizer para vocês que eu criei uma estratégia, né, logo no último ano que eu trabalhei com o terceiro ano, no último ano que eu trabalhei com o terceiro ano, eu criei uma estratégia. Então, o que eu fiz? E olha que engraçado eu dizer isso. Eu criei uma estratégia. Eu não consegui ver um roteiro, algo pronto. Claro que a gente aprende com as colegas, né, com a coordenação da escola. Mas já fica uma questão aí. Vocês que são diretores, supervisores das escolas, criem na escola de vocês um roteiro para esse parecer descritivo. Não dá para no primeiro ano a criança receber um padrão de entrega de avaliação, no segundo ano outro totalmente diferente, no terceiro ano outro totalmente diferente, ou assim no primeiro ano 5 folhas e no segundo ano 1 folha a professora escreve. Tem que ter um padrão na escola, né? Como é que vai ser essa escrita? Então, o que me ajudou, e eu fiz isso com as minhas paralelas na época e deu super certo, tá? Aí fica a dica, então, para poupar o tempo. Eu criei parágrafos padrões, tá? Que eram bem padrões. E deixei lá no meu arquivo um arquivo do Word. Então, criei parágrafos padrões, como, por exemplo, eu não consegui de jeito nenhum achar os meus pareceres nesse último computador, mas eu consegui achar. Então, meu primeiro parágrafo padrão era da turma. Eu consegui achar ele aqui. Então, eu vou ler para vocês. O primeiro parágrafo era da turma em geral, o que a turma trabalhou, não tudo que a turma trabalhou, mas os pontos mais fortes que foram trabalhados, né, no currículo, naquele trimestre. Então, vocês têm que saber se vai ser por bimestre, se vai ser por trimestre, tá? Como é que vai ser essa entrega, se vai ser por semestre. Na educação infantil, geralmente é semestre. E aí, então, eu criei esse parágrafo padrão. Todos os alunos recebiam, então, o primeiro parágrafo seria este padrão. E eu não tinha medo de fazer isso, porque era realmente isso que tinha acontecido na turma. Então, olha só. Esse é um de terceiro trimestre, tá? Neste terceiro trimestre, a turma sistematizou todos os conhecimentos matemáticos adquiridos ao longo do ano através do projeto. Então, na época, a gente trabalhava com o projeto de encerramento comércio. Então, tinha um projeto, enfim, lá do comércio. Foram proporcionadas situações de reflexão sobre o consumo consciente e reciclagem do lixo. Fizeram reciclagem de papel no laboratório de biologia e utilizaram o material produzido para ornamentação ornamentação dos produtos confeccionados. Diferentes tipos de textos foram trabalhados durante este projeto, como propaganda, tabelas de preços, olha só, trazendo... Então, eu já trouxe vários conhecimentos, vários objetos de conhecimentos que estão sendo trabalhados. Diferentes tipos de textos foram trabalhados durante este projeto, como propaganda, tabelas de preços, textos informativos, dentre outros. Também como marca no trimestre, os alunos conheceram a zona rural de Porto Alegre, fazendo relações com o City Tour urbano, então, que eles já tinham feito em outro trimestre, vivenciado no trimestre passado. Os alunos utilizaram as aulas de educação tecnológica, então a gente tinha aula de Lego e informática, para realizarem pesquisas, demonstrações e registros do que foi aprendido durante esses estudos. Esse era o primeiro parágrafo padrão para todos. Então, se é lá no primeiro trimestre, eu vou falar de adaptação. Se é um aluno novo, então aconteceu também. Se é um aluno novo que não vivenciou o City Tour e tal, isso aconteceu com um aluno que tinha entrado no meio do ano, a gente pode fazer um diferente, mas olha só, novidades, descobertas, brincadeiras, adaptação, vínculo e mudanças. Foi em meio a tantas expectativas que Tomás iniciou no novo colégio. Estou inventando o nome Tomás, tá?
Mostrou ser uma criança muito carinhosa e espontânea, envolvido com os assuntos da escola. Adaptou-se aos poucos, precisando de intervenções da professora para acompanhar a rotina da turma. Daí depois eu vou começar falando algumas coisas. Mas enfim. Então, o que eu tava querendo dizer, gente, lá no ponto 1 do tempo, em relação ao tempo de fazer os pareceres, uma das dicas é parágrafos padrões. E aí eu coloquei parágrafos padrões não só daquele ali que vai para todo mundo. Eu coloquei parágrafos padrões com os destaques, tá? Então aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 destaques padrões. Então, vou ler para vocês, olha só. Demonstrou crescimento quanto à colaboração das regras da turma e do colégio, aceitando com mais tranquilidade e prontidão as intervenções da professora. Evidenciou concentração durante a realização dos trabalhos, apresentando capricho e organização. Compartilhou ideias e opiniões que engrandeceram, que enriqueceram, né, o trabalho e os estudos nos momentos de discussões. Solicitou auxílio sempre que teve dúvidas e esteve disponível em fazer as correções necessárias. Produziu textos detalhados e envolventes com organização gráfica adequada. Dominou as tabuadas, facilitando seu desempenho nos cálculos de multiplicação e divisão. Mostrou compreensão na resolução de problemas matemáticos que envolveram o sistema monetário brasileiro. Participou de todas as etapas do projeto Comércio com entusiasmo e responsabilidade. Suas produções textuais apresentaram organização quanto à estrutura de parágrafos e organização de diálogos. Contribuiu com materiais relacionados às pesquisas desenvolvidas no trimestre, enriquecendo o trabalho. E aí, eu também fazia parágrafos específicos de recomendações, enfim, mais detalhados. Mas o que acontece? Essas eu não tenho aqui, porque o que eu fazia, gente? O que isso me ajudava? Eu peguei, olha só, tá? Coisas prontas. Eu peguei essas ideias e aí eu pegava esse parágrafo. Então, assim, dominou as tabuadas, facilitando seu desempenho nos cálculos de multiplicação e divisão, tá? Aí é um destaque. Nem todas as crianças vão receber esse destaque. Mas aí eu posso acrescentar, quando eu tiver para falar alguma coisa mais específica de algum aluno, eu posso colocar. Então, esse vai ser o padrão. E não tem problema, aí já começa o primeiro mito. Não tem problema copiar e colar. Clarissa Pereira falando. Outras professoras podem achar ao contrário, mas Clarissa Pereira, que é uma pessoa que passou por sala de aula, com chão de sala de aula, que fez atendimento individual, gente, existe padrões de desenvolvimento. Existe. E existe o que a gente chama das margens abaixo, as margens acima, né? Então, a psicologia cognitiva tá aí para nos mostrar isso muito bem em avaliações e tal. E tem um padrão, e também tem um padrão de aprendizagem. A gente ficar pensando que cada criança vai aprender diferente, tem o seu jeito de aprender, não é bem assim. Tem características, habilidades que são mais específicas para cada criança, que elas vão se dar, que elas vão conseguir ter uma maior aptidão, um maior desenvolvimento, uma maior habilidade. Mas tem questões, por exemplo, se a gente for ver as questões psicogenéticas, as crianças passam por aquelas hipóteses, né? Então vão ter crianças que vão estar todas na mesma hipótese pré-silábica, por exemplo, ou oscilando. Não existe, sei lá quantas crianças tem no mundo, não é cada uma vai ter a sua forma de escrever. A gente sabe, por exemplo, os estudos que eu sempre falo sobre isso. Não, agora eu vou contar, parênteses, que eu vou contar uma coisa. As pessoas que me acompanham nas lives, que não são da área da educação, elas olham pra mim e falam, eu tava numa janta lá tomando um vinho com umas amigas, e aí ela tava me dando umas dicas de marketing, de site e tal, e ela disse assim, ela é totalmente da área administrativa, não é da pedagogia, mas aí ela acaba me acompanhando, é a Bruna, não sei se ela tá por aí. E aí, ela disse assim, tá, vamos lá, vamos ver se tá fazendo uma imagem sobre consciência fonológica. Eu achei tão legal, tão bonitinho que ela disse, que ela nem é da área. E porque eu falo tanto em consciência
ela é minha amiga me acompanhando, que ela disse consciência fonológica. Então, esse parênteses, porque eu ia dar um exemplo de novo sobre consciência fonológica, gente, né? Um assunto tão estudado, mas ainda pouco desenvolvido nas escolas e que eu acabo falando tanto. Então, pouco estudado não, porque já é antigo, né? A tese ou a dissertação do Arthur Gomes de Moraes, se não me engano, é de 1987, e ele já fazia uma relação da consciência fonológica com os níveis psicogenéticos. Mas enfim, então, tudo isso, esse exemplinho, pra eu falar do que eu tava falando pra vocês, tá? Que era, vamos dar um exemplo. Que eu tava, que era da... Agora eu me perdi. Agora eu me perdi, me ajudem. Tá, lembrei. Volta pro eixo. As questões de desenvolvimento. Então, a gente sabe que a habilidade, por exemplo, de consciência fonológica, que é dar-se conta e manipular, né, e reorganizar as unidades linguísticas, por exemplo, saber que eu posso tirar uma sílaba do final, botar outra e assim vai se formar uma nova palavra, saber que se eu trocar uma letra por outra letra vai mudar o som do fonema, né, essa habilidade, ela acontece e ela é estudada e ela tem que acontecer para todas as crianças, né? Então é uma habilidade que a gente vê que é importante e tem relação com a alfabetização. Porque na hora de avaliar, eu não posso falar para todos os meus alunos como que eles desenvolveram a habilidade fonêmica ou a habilidade de rima e aliterações, né, que está dentro da consciência fonológica. Nesse sentido que eu estou dizendo para vocês. Então, se não concordam comigo, argumentem aí, mas eu não vejo problema algum de uma frase estar repetida no parecer e no outro parecer, tá? Porque às vezes a gente fica horas e horas se matando para inventar uma palavra diferente de algo que é a mesma coisa, né? Só para não ficar igual no outro parecer. Então esse é um mito que eu acho que a gente tem que quebrar. Porque a criança se adaptou. Ponto. Eu não preciso pro outro dizer a criança se acostumou. Gente, é o mesmo sentido, tá? Então a criança se adaptou bem e eu posso repetir. A diferença vai estar, só cuidado com copiar e colar, façam os padrões, porque às vezes a gente vê pareceres que daí era uma palavra em feminino ou em masculino e aí não dá certo. Não é copiar e colar para todo mundo mudando o nome, a gente vai ter sim um olhar específico para cada criança. Então eu vou pegar esse parágrafo aqui, olha só. Produziu textos detalhados e envolventes, com organização gráfica adequada, tá? Então, aí aqui eu posso falar, Roberta, tô dando um exemplo, né? Roberta produziu textos detalhados e envolventes, com organização gráfica adequada, vírgula, mas ainda, né? O mas ainda, ele me incomoda um pouco nos pareceres, né? Mas, enfim, são formas que a gente encontra de dizer que ela não alcançou certo objetivo, né? Ou ainda, se a gente botar assim, ainda precisa investir na sequência lógica de ideias, tornando o seu texto mais criativo. Então, aí eu tô falando especificamente dela, mas eu peguei de uma frase padrão que é super importante no final do terceiro ano. As crianças estarem... É que esse aqui tá detalhados e envolventes. Ficaria assim, ó, produziu textos com organização gráfica adequada. Então, o que quer dizer isso? Tá sabendo usar diálogo, tá sabendo usar pontuação, tá sabendo usar parágrafo. Mas ainda precisa investir na sequência lógica de ideias. E aí a gente ainda pode dizer como a criança pode fazer isso. Sugere-se que a família apoie, enfim, contando uma história para a criança terminar o final. A gente pode dar dicas para como essa criança pode avançar. Isso é fazer um parecer pessoal e contar na sala de aula também. Olha só, então é uma criança que não produzia, tá? Ela não produzia bem os seus textos, né? Não tinha segmentação lá no primeiro trimestre. No terceiro trimestre ela demonstrou um avanço. E aí eu me coloco como professora e coloco mais uma frasezinha e digo:
O que eu fiz? Qual foi o meu trabalho para que ela avançasse? A criança não avançou sozinha, ela não aprendeu naturalmente. Teve um trabalho de intervenção da professora para que ela pudesse avançar. Então, a dica que eu dou em relação ao tempo é a gente escrever parágrafos padrões. E vai partir de onde esses parágrafos padrões, gente? Não é da minha cabeça, é dos objetivos e dos conteúdos, objetos de conhecimento, né, conforme a base, que estão planejados para aquele trimestre, para aquela turma. O que é mais importante ali naquela área? E também, ou pode ser por área, né? Eu gosto muito de estruturar assim também. Então, assim, eu começo falando ali geral, o que aconteceu, aí coloca um parágrafo sobre a linguagem, um parágrafo sobre a matemática, um parágrafo sobre as ciências sociohistóricas, um parágrafo sobre cada um. Tá feito, tá? O que eu teve de intervenção, o que teve de diferente, o que não teve de diferente. E eu retomo uma pergunta, tem como uma avaliação não ser classificatória? Porque mesmo nos pareceres as crianças às vezes olham e dizem, eu recebi o mas ainda, eu recebi o não sei o que, né? E se comparam. E não tem problema, gente. Não tem problema de fazer avaliação. É bom fazer avaliação. É bom saber por onde os nossos alunos andam. Né? A gente tem que saber isso, a gente tem que saber os seus progressos, a gente tem que ter testes, sim, que nos ajudam a contabilizar. Por exemplo, no programa Ortografia na Prática, no POP, que é um dos meus cursos fechados, eu ensino o ditado balanceado da Sônia Mugen. E a partir do ditado balanceado, que são 50 palavras que a gente faz em relação à ortografia, a gente consegue ter ali uma nota individual e comparar com o padrão de tantas crianças que foram avaliadas. Só assim a gente vai ver se o nosso aluno está com dificuldade ou não. Não esquecendo dos avanços que ele teve com ele mesmo. Claro, esse discurso não é só discurso, ele é bonito e tem que ser feito na prática, né? Então, cada criança, sim, tem seus ritmos, tem as suas peculiaridades, e é esse o diferencial do nosso parecer. Pode ser só uma frasezinha de diferencial, pode ser só uma contribuição que ela trouxe de um jornal, de uma novidade, enfim, de uma fala da criança que a gente vai colocar ali naquele parecer e vai tornar mais pessoal. Então, a dica para otimizar o tempo é essa. A partir dos meus objetivos, quais foram os objetivos principais? E aí eu faço parágrafos padrões e vou mudando conforme a criança, e alguns eu não vou mudando, porque a Roberta e o Juliano desenvolveram bem os seus textos, tá? Joia, até aí tudo bem. Aí eu posso falar que na leitura a Roberta está sem fluência, né? Ela ainda não está apresentando uma boa entonação ou uma boa fluência da leitura. Já o Juliano está. Então, nesses pequenos detalhes. Isso é um parecer individualizado, sim, porque eu estou pensando, a partir dos pontos mais importantes, o que falar sobre o aluno. Então, é mito essa história de que tem que ser um parecer, na minha opinião, tá? Um parecer específico. Aí eu tenho 30 alunos e vão ser 30 pareceres totalmente diferentes. Isso não é possível, porque é a mesma turma trabalhando no mesmo contexto, trabalhando no mesmo conhecimento. Isso é histórico, né? A gente teve que fazer isso. Enfim, a não ser que eu trabalhe numa perspectiva de classe multisseriada ou de uma perspectiva mais que cada aluno escolhe o que vai estudar, aí sim, mas não é nesse sentido que eu tô falando. Eu tô seguindo um padrão curricular aí, tá? De base, enfim. Certo, gente? Vamos ver as perguntas de vocês. Perguntas. Vamos ver as perguntas. Elisângela Correia perguntou assim: e quando a criança tem muitos pontos negativos de aprendizagem
e comportamento. Ótima tua pergunta, tá? E super importante. Bom, eu até tenho aqui, vou pegar para não falar do nada, tá? O que eu fiz? Esse menino aqui, ele era um menino, olhem só, ele era um menino que tinha muitas questões, vejam bem, muitas questões complicadas, assim, então, de rotina, de não conseguir acompanhar a rotina, bem mais lento, de não conseguir me acompanhar pelo olhar, tá? De a motricidade bastante complicada, terceiro ano, tá, gente? Já tinha 9 anos. Além disso, ele não estava alfabetizado por uma questão peculiar, então tinha mais isso, tá? Então, além de ele ter todas essas questões de aprendizagem, que ele estava com muita dificuldade, eu tinha que avaliar ele tinha que sair alfabetizado porque ele veio pro terceiro ano, né, e tive que correr. E aí ele tinha muitas questões de agressividade, de comportamento, sim. E aí eu aprendi naquela época e aprendi isso e levei pra vida, inclusive pros meus atendimentos. Nós temos que ter muito cuidado e muita cautela com a nossa escrita, né? Tudo que a gente escreve, inclusive a escrita, às vezes complica a comunicação de alguma forma, porque cada um tem uma interpretação, né? Quando a gente escreve. Roger Chartier, da História da Cultura Escrita, ele fala muito isso. É a ilusão do autor, daquele que escreve, achar que toda a sua mensagem, né, claro que ele fala em termos mais científicos, vai ser da forma como ele quer que chegue no leitor. Então, a gente vai produzir significados de acordo com aquilo que a gente lê. Então, o que eu aprendi e tomei pra mim? Nunca dar um diagnóstico. Nunca dar uma sugestão do que se acha que é. Eu recebo muitos e-mails de pessoas que me seguem dizendo que é a professora do meu filho, de mães, filhos, tá? De pais dizendo, a professora do meu filho disse que ele tem dislexia. Ou a professora do meu filho disse que ele é hiperativo. Ou a professora do meu filho disse que ele não vai aprender, né? Escreveu isso no parecer. Ou a professora disse que ele não tem jeito, que não escuta. Gente, nós temos que ter uma escrita técnica. Nós somos as profissionais analisando as questões escolares do sujeito. Nós não somos a psicopedagoga, mesmo que seja psicopedagoga lá na sala de aula. Nós não somos psicóloga, nós não somos pediatra, neuro, fono. Então, o que a gente faz? A gente relata. Relata, que nem observação. Olha só. Vou dar um exemplo, vamos contextualizar. Eu tô aqui numa sala e aí, em volta de mim tem muitas coisas neste momento. Tem uma mala, tem livros, tem um sofá. Então, eu vou relatar pra vocês o que tem aqui, tá? Tem, então, um sofá cinza, vocês vão ficar imaginando. Um sofá cinza, uns 50 livros em cima dele. 2 malas, 3 malas, olha, tudo isso está aqui na sala. Um violão, temos aqui também umas almofadas. Ok, relatei, isso é uma observação, tá? É diferente do que eu falar assim pra vocês. Tem aqui muitos livros, uma mala, tá uma bagunça. Eu acho que essas pessoas são muito desorganizadas. É diferente. Eu só citei pra vocês que tinham muitas coisas aqui e tal. Eu não dei um diagnóstico que as pessoas eram desorganizadas. Isso eu tô falando agora. O que eu quero dizer com isso? A gente vai ser o mais cautelosa possível, inclusive para ajudar os profissionais, quando a gente encaminhar esse parecer que pode ir para outros profissionais. Ser muito cauteloso, enfim. E colocar o que acontece. Então, por exemplo, olha só. Em alguns momentos, ali o Tomás que eu tinha dito pra vocês, olha o parágrafo que eu fiz sobre ele. Em alguns momentos, o aluno não conseguiu vencer a rotina de atividades. Então, não conseguiu vencer a rotina de atividades, que era a proposta. É isso que eu tô dizendo. Não tô escondendo nada.
precisou, negando-se a realizá-los. É fato, ele disse que não ia fazer, tá? Precisou de orientação da professora para voltar à calma em alguns momentos, evitando choros ou atitudes inadequadas. Diversas vezes, demonstrou arrependimento da situação e salientou que era necessário controlar-se. Eu citei uma situação, tá? Sendo muito cautelosa e, claro, falando que sim, que ele não venceu, que ele precisou de ajuda para voltar à calma, porque ele tinha momentos de agressão e tal. Em nenhum momento eu disse que ele tinha transtorno positivo desafiador. Eu até poderia pensar, tá? Eu até poderia pensar sobre isso. Porque, enfim, já tive aluno com transtorno de bipolaridade, que em alguns momentos se desorganizava muito. Eu até posso pensar, porque eu sou estudante, né? Uma eterna estudante, tô sempre pesquisando sobre isso. Eu até posso pensar que ele tem sinais de autismo e não foi diagnosticado. Mas o que eu vou fazer? Eu vou ir lá nos sintomas, por exemplo, lá nos sintomas do TDAH, lá no DSM, lá na internet, vocês conseguem ver os sintomas do TDAH, e vou olhar ali os sintomas do TDAH. Balança muito as pernas embaixo da cadeira, pula, né, fala incessantemente, não consegue esperar a sua vez, enfim, lá nos sintomas do TDAH. Eu posso olhar aqueles sintomas e me basear nele, né, e analisar se é aquilo, se não é, e colocar daquela forma. Eu não preciso, gente, tem que ter muito cuidado, porque um diagnóstico, tem profissionais que ficam 5 meses, né, para fechar um diagnóstico de uma criança. Então, vocês são observadores, vocês vão relatar o que vocês estão vendo. O que tá fora do padrão, né? Então, eu tenho uma criança de primeiro ano que não fala. Eu tenho que falar isso, eu vou ter que dizer, né? Eu tenho uma... não dá pra esconder, mas ser técnico. Ser muito técnico e falar com muito cuidado. As questões do comportamento é outra coisa que eu queria falar em relação aos pareceres, tá? A gente tá... enfim, já falamos bastante até daqueles 5 pontos. O primeiro era o do tempo, agora fui responder a pergunta, a gente se passou. Mas... Opa! O que eu ia dizer? Tô dispersa hoje, tem muitas informações ao meu lado. Tá, que eu ia voltar ali nas questões, nas 5 questões, mas que eu queria trazer a questão do comportamento. A Jussara Hoffman, que é uma pesquisadora sobre avaliação, uma das poucas pesquisadoras que se dedicam muito à avaliação, assim, que eu conheço, ela fala uma frase muito bacana, olha só que eu vou ler pra vocês, na questão do comportamento, tá? Tá aqui. Aqui, ó. Olha só, ela dá um exemplo de um parecer, olha só. Mário se mostra muito dispersivo, desatencioso. Caminha à aula, agride os colegas, desrespeita ordens da professora. Às vezes é agressivo e outras se faz de vítima. Assim, leva para a sua família uma imagem sofrida em sala de aula, na qual os pais acreditam, prejudicando qualquer trabalho que se faça com ele. Então, esse foi o parecer, tá? Do menino. E aí a Jussara fala, no abandono às notas, perigo de abandonar os processos cognitivos. Eu vejo muito parecer, e talvez eu já tenha feito isso também, enfim, que a gente se preocupa muito em colocar, é um momento de desabafo para os pais, que o aluno não se comporta, que o aluno é desatento, que o aluno conversa demais, e usa o parecer para falar só sobre essas questões de comportamento. Gente, cuidado.
Se o aluno não se comporta, se o aluno está desatento, se o aluno, a mãe já tem que ter sido chamada antes dessa avaliação ter sido entregue. A família já tem que ter sido chamada, já tinha que ter sido sinalizada, porque essa criança está se prejudicando na aprendizagem por causa disso, né? Então, não pode ser um desabafo para a família o momento do parecer, né? Esse cuidado a gente tem que ter. Não pode ser só um desabafo das questões comportamentais. Isso tem que ter muito cuidado. Outra coisa ainda em relação ao comportamento é a questão dos atrasos, dos temas não entregues, do uniforme, e a gente vai lá e coloca o parecer. Por isso que eu disse, tem que ter muito claro o que a escola quer colocar, o que quer entregar, o que quer entregar nessa avaliação, tá? Questão de atraso, gente, com crianças pequenas, crianças de educação infantil, crianças de primeiro, segundo, até terceiro ano, não é responsabilidade da criança. É responsabilidade da família. Aí lá na avaliação a gente vai escrever que ela se atrasou e aí se prejudica e tal. Não, a gente vai falar isso pros pais. A gente pode até colocar um parágrafo, né? A família, recomendamos que explicar por que é importante que a criança chegue no horário, né? Relatar que se ela chegar no horário vai ajudar a se organizar na rotina. Então, aconselhar a família a fazer isso. Tá bom? Então, um cuidado com isso. Joia? Acho que respondi aí. Então, número 1, levo muito tempo escrevendo, já dei a ideia de deixar os parágrafos padrões. Tenho medo de copiar e colar, não precisa ter medo. Em alguns momentos vai ser copia e cola, sim. Já falei bastante sobre isso. Terceiro, tenho receio de não contemplar tudo. Gente, é impossível contemplar tudo. A gente fica 4 horas por dia com as crianças, né? Então, são 200 dias letivos. 200 dias letivos, né? Então, é impossível contemplar tudo. O que a gente vai ter que conversar com essas crianças, colocar nessa avaliação? Os objetivos que eram esperados para aquele trimestre e, num geral, tem coisas que foram batidas. Mas o que se destaca que eu posso considerar e que eu tenho que falar? Ah, mas Clarissa, eu não sei, eu faço tudo na minha cabeça, eu faço folhas, eu faço isso. Bom, aí eu já trago aqui, por exemplo, esse livro. Se não tem na escola de vocês currículo, se não tem o que é esperado para cada trimestre, tem que ter. E eu vou ser chata e insistente nisso. Vamos aproveitar a base, né? Vamos aproveitar o PNAE, os cadernos do PNAE são cheios de grades com objetivos que são esperados em relação ao sistema de escrita alfabética, em relação à leitura, em relação à produção de texto, tá? Esse livro aqui também tem algumas tabelas, tem algumas metas que são esperadas. Esse livro aqui também, da Luciana Piccoli e da Patrícia Camini. Então, assim, não tem na escola, a gente vai atrás. Esses dias uma aluna minha do CAP, muito esforçada, a Leonilde, ela disse que elas estavam sem um referencial curricular lá para a escola delas, e aí ela já pediu um para ela poder se basear com a turma dela. E esse é o nosso problema do país. Esse é o problema do país que a gente tem que resolver e que a gente está tentando resolver com a base, que veio com muitos senões e questões da base, algumas versões bem legais, mas algumas outras coisas ficaram um pouco aquém. Então, se baseando na base, nas diretrizes, que a gente vai lá na nossa escola, tem que ter o nosso PPP, né? Isso é básico, gente. Tem que ter uma continuidade, não dá para cada professora, em cada ano, inventar o que vai fazer. A partir do que a gente sabe que é importante para o desenvolvimento daquela idade, a gente tem que trabalhar e a gente tem que fazer com que essas crianças aí avancem e atinjam os objetivos que são esperados para aquela série. Aqui também tem estratégias de avaliação, objetivos esperados, mas mais para os ciclos de alfabetização, né? Mas, enfim. Tem algumas metas. E hoje eu revisitei os livros do PNAE, que inclusive nos livros do PNAE tem instrumentos de leitura, de escrita, que a gente pode se basear para fazer os nossos, tá? Fábio, sim, eu deixo as fotos dos livros. Então, vamos lá. Então, tenho receio de não contemplar tudo? É isso? Quais são os destaques? O que a gente tem que destacar de avanço?
básico. E o que a gente tem que colocar de recomendação e intervenção que foi feita, né? Então, era esperado isso, a criança respondeu de tal maneira, eu fiz determinada intervenção, agora o investimento é tal, né? Então, para o próximo trimestre, a gente vai investir em tal coisa. É isso, é fazer uma retomada. Não tem como contemplar tudo. É inviável. Eu diria que é impossível. Senão vai ficar um parecer de 5 folhas que às vezes os pais nem vão ler, os pais ou os responsáveis, enfim, tá? 4. Me faltam palavras para escrever. Aí o que eu vou dizer para vocês? Os meus pareceres, se vocês forem ver, gente, olha só. Deixa eu ler um dos destaques. Mostrou compreensão na resolução de problemas matemáticos que envolveram o sistema monetário brasileiro. Da onde vocês acham que eu criei essa frase? Vocês acham que eu sou uma gênia? Não. Eu simplesmente peguei o objetivo que era para aquele trimestre. Resolver problemas matemáticos de né, não tá aqui, mas resolver problemas matemáticos das 4 operações, evidenciando organização e compreensão dos dados. Digamos que era esse o objetivo. Eu peguei aquele objetivo que era resolver, aí eu, né, com compreensão. O que eu coloquei? Mostrou compreensão na resolução de problemas matemáticos que envolveram o sistema monetário brasileiro. A partir do objetivo, não vou inventar da minha cabeça, a partir do objetivo que estava sendo trabalhado, eu vou lá e vou formular o meu parágrafo, ok? Então, tá aí, me faltam palavras, é a partir disso que a gente vai criar. E óbvio, gente, conversando com pessoas mais experientes, vendo, sim, modelos, estratégias de outras pessoas. A gente não vai começar a escrever escrevendo. Olha só, a gente vai escrever bem lendo. Assim é com as crianças. Eu falo muito isso lá no CAP, no curso de alfabetização na prática, quando eu falo de produção de texto. Antes de pedir para as crianças reescreverem uma fábula, por exemplo, elas têm que ter tido contato com essa fábula no mínimo 3, 4 vezes. Uma fábula escrita de um jeito diferente, né? Antes de pedir para eles escreverem uma carta, eles têm que ter recebido uma carta, ter visto ali quais as estruturas, o que tem de características da carta para então poder escrever. Assim somos nós. Vamos atrás de exemplos, de modelos que sejam legais, de livros que nos ajudem, de colegas que nos ajudem, da diretora, da supervisora que nos dê um roteiro bacana, né? Então, que roteiro a gente pode seguir? Tá? Então, essa questão do me faltam palavras. E 5, não sei o que deve ser escrito avaliado. Bom, aí se a gente não sabe o que deve ser escrito ou avaliado, a gente começou errado. Porque tem que ter planejamento e intencionalidade. Quando eu chego numa sala de aula, eu tenho que saber quais são os objetivos que vão ter que ser atingidos até o final do ano, né? Ah, vai partir da criança. Não, não vai partir da criança. Vamos parar com essa ideia de que vai partir tudo da criança, do interesse da criança. As crianças têm direitos de aprendizagem, isso tá lá no PNAEC. Quais são os direitos de aprendizagem que eu vou desenvolver durante este ano? Acabamos com esse discurso de que vai surgir tudo do interesse da criança. A gente vai relacionar um interesse, a gente vai relacionar os aspectos críticos dos alunos, com certeza, mas a partir de que padrão que eles têm direito de aprender? A criança não pode sair da escola sem aprender questões básicas curriculares, questões básicas de... Aí, assim, o que está sendo cobrado, né? Aquela velha história, por que eu aprendi fórmula de Bhaskara, né? Ah, por que eu aprendi isso? Por isso que a professora tem que saber por que se aprende tal coisa. Então, por que eu eu vou entregar uma carta antes deles escreverem a carta? Porque eu quero que os meus alunos se comuniquem, né? Então, eu vou escrever um e-mail, eu tenho que saber por quê. É isso, é básico. Todo professor vai ter uma resposta dos porquês. Agora, trabalhar por trabalhar, para encher cronograma e fazer avaliação também não nos adianta, né? Então, a gente tem que ter intencionalidade, tem que saber o que vai ser trabalhado. Então, o 5 é bem preocupante. Não sei o que deve ser escrito, avaliado, o problema é anterior.
A gente só avalia planejando e a gente só planeja avaliando. Como assim? No início do ano, nos inícios do trimestre, eu tenho que ter avaliação diagnóstica para saber como meus alunos chegaram e entender até que ponto eu tenho que ir com eles. O que eu tenho que fazer? Eu tenho o ponto A, que era o esperado que eles tivessem chegado. Eu tenho o ponto B. O que eu vou fazer entre o ponto A e o ponto B? Ou assim, eu tenho o ponto A e tenho o ponto C. Qual vai ser o meu ponto B? O meu caminho para se chegar ao final? Todo mundo tem que persistir esse caminho. Ah, mas alguns têm dificuldade, alguns estão fora do padrão. Então, e a gente vai ter que dizer isso, tá? Então, é muito importante e tem que ter muito cuidado, muito cuidado. Avaliar o percurso com instrumentos. Aí é isso que eu vou dizer para vocês também. Reúnam, tá? Como a Clarissa faz avaliação de aluno de atendimento ou aluno de sala de aula. Reúnam os documentos, reúnam atividades, tenham atividades diagnósticas, tenham atividades avaliativas, tenham uma planilha que vocês acompanham as crianças. Tem que ter escrito ali para vocês olharem, consultarem, poderem escrever. Então eu vou disponibilizar para vocês um link, vamos colocar aí um link de um vídeo que eu já fiz e eu dou um exemplo de uma tabela que eu uso para acompanhar os alunos, vocês podem adaptar e fazer as de vocês, tá? Então nessa tabela tá, vou mostrar ela aqui para vocês. Me digam aí se querem a tabela. A tabela ajuda, gente, em muitos momentos, e aí vocês têm que ter a outra tabela, que é para enxergar a turma inteira, então fazer as avaliações ali e colocar as menções, tá? Então, ó, por exemplo, ó, ai, fica bem ruim aqui no computador, eu não consegui imprimir. Mas ali eu tenho uma tabela de data, o nome do aluno, cada aluno vai ter a sua folhinha. Então, aluno, aí tem hipóteses de escrita, data e a hipótese que ele tava. Leitura oral, data, fluência, compreensão, né? Produções textuais. Aí eu colocava data na temática, qual era a temática para eu me lembrar qual era a produção textual, como é que foi a sequência, como é que foi o parágrafo, como é que foi a pontuação, como é que foi a letra maiúscula e que dificuldades ortográficas apareceram por ali. Então, vou avaliar. Problemas matemáticos, né? Como é que foi... Então, em cada um deles e como é que é a compreensão. Cálculos e observações da rotina. Linhas ali embaixo pra gente escrever. Ai, alguma coisa especial. Gente, eu tinha tudo isso. Tem gente que gosta de botar em pasta. Eu não gosto de botar em pasta com plástico, porque eu acho que me atrapalha na correria ali de professora. Furar e colocar numa... grampear, né? Uma outra coisa que eu fazia aqui, isso eu aprendi com uma colega, como a gente aprende com as colegas, eu fazia de cor diferente, menino e menina. Então era amarelo e verde, por exemplo, porque daí já me facilitava para achar a criança, tá? Já me facilitava para achar a criança. Então se é os amarelos, eu já sabia então que eram as meninas, então a menina tá ali, e os verdes é o outro, tá? E aí anota ali observações da rotina, coisas diferentes, avanços que vocês viram ou não. Uma coisa importante para as crianças com dificuldades, não esperar o final lá na avaliação para chamar a família, fazer atas dessas reuniões com a família, fazer ata com a supervisora, né? Alguém perguntou ali de reprovação. Os pais, não pode ser uma surpresa para os pais essa reprovação, né, gente? Eu não sou contra a reprovação quando se tem sentido, tá? Na alfabetização eu tenho os meus senões aí, tá? E nem pode, né? Entre primeiro e segundo ano. E me parece que ainda não está em vigor a questão do segundo para o terceiro. Vamos ver como é que vai ficar isso ano que vem. Mas analisar, né? Cada caso é um caso. Mas tenham atas. Ou assim, eu chamei o pai para reunião 1, 2, 3 vezes. O que eu faço? Atas. E se o pai não compareceu, eu assino, o pai e a mãe responsável, eu assino e guardo aquilo lá, ó, não compareceu, para ter registro, para ter documento, tá? Para ter tudo documentado direitinho. Bom, gente, então, a minha última dica para vocês é sobre tudo isso, sobre o que vai ser escrito ali, é assim, cuidar os leitores, né?
Que linguagem? Eu não posso simplesmente colocar lá que a criança estava uma hipótese silábica, sem explicar para os pais o que é isso. Então, tem que ter também ali conhecimento, mostrar o que é isso, né? Que a criança apresenta algumas hipóteses sobre a escrita, e quando ela escreve de forma silábica, é tal coisa, e o aluno estava assim, mas avançou para um outro, sabe? Só escrever isso para os pais, às vezes eles não vão entender. Então, quem é o meu leitor? Então, como é que vai ser a minha linguagem? Os objetivos, o planejamento, então como é que foram desenvolvidos aquele planejamento, a reflexão, destacando, né, como o aluno fez, quais foram os encaminhamentos para melhoria, o que se conclui, o que ele pode melhorar. Isso tudo, gente, terça-feira vai para um artigo, tá? Em escrito para vocês. Então, as nossas lives estão sendo resumidas em artigo. Então, terça-feira, fiquem ligadas no site. Tem vários artigos já de lives anteriores. clarissapereira.com.br. Então, uma possibilidade. Que áreas de conhecimento foram trabalhadas pelo aluno? Quais os avanços que vem demonstrando nessas áreas? Apresenta alguma área a ser melhor desenvolvida? Qual o trabalho que já vem sendo realizado junto ao aluno? Quais sugestões o professor oferece nesse trabalho de jogos, de tarefas, de leitura? Como se trabalhou com ele as questões socioafetivas? Alguma sugestão aos pais? Como o aluno se refere ao seu desenvolvimento, né? Também, às vezes, tem a oportunidade da família trazer um retorno sobre essa avaliação, ou o aluno, ou os pais também, tá? Falei bastante. Espero que de alguma forma tenha ajudado vocês com a live. A Camila aí fica respondendo também, né? Vocês querem a tabela. Então, o link eu vou botar nos stories para vocês arrastarem para cima. E ali no Facebook, eu acho que... fica ali. Yolanda perguntou: posso fazer uma ficha com tópicos e assinar, construir ou em construção? Não entendi. Será APNA, né? Atingiu ou em desenvolvimento? Sim, acredito que sim. Eu gosto muito de trabalhar assim, gente, porque eu acho que fica visível também para as famílias, tá? A tabela do atingiu em parte, não atingiu. É classificatório, é isso, é aquilo, mas precisa de um padrão, né? E estamos todos vivos aí, passamos por isso. Eu não tô dizendo que a gente precisa de prova e fechar nota e somar pontinho aqui, pontinho ali. A criança não pode ser vista dessa forma. Claro, tem todo esse outro contexto que eu trouxe aqui pra vocês, né? Cada criança, sim, tem as suas peculiaridades, mas não esqueçam que a gente tem que ter um padrão curricular e que a gente tem um padrão esperado de desenvolvimento, tá? Então tá, então ficamos por aqui. Obrigada para quem compartilhou, obrigada por quem participou aqui. Vai acabar o tempo do Insta, então eu tenho que terminar a live. Se o pessoal do Insta não achar... A live vai depois pro YouTube. Se o pessoal do Insta não achar, o link tá no Face também. Ah tá, se o pessoal do Insta não achar o link dessa tabela, que pode ajudar vocês gratuitamente, tá? Vai ficar disponível para vocês. Vocês podem ir lá no Face, porque vai estar na descrição do vídeo, ou amanhã a gente já coloca, amanhã ou no máximo sábado, a gente já coloca a live no YouTube. Espero que tenha ajudado vocês. Se ficou alguma dúvida mais pontual, mandem um e-mail, tá? É a forma mais fácil que eu tenho de responder sobre as questões dos pareceres, tá? E-mail para clarissa@clarissapereira.com.br. Nas mensagens, às vezes nos comentários, acaba se perdendo. Então, para quem não é minha aluna do CAP, para quem é minha aluna do CAP, vai escrever lá na plataforma, vai escrever ali no grupo, e vocês sabem que eu consigo dar mais atenção para vocês, porque a gente é um grupo mais exclusivo. Mas para as outras, todas as mensagens que vão chegando, vocês podem me mandar e-mail, que a gente vai fazendo o possível. Mas tem esse vídeo, tem o vídeo do YouTube, já tem um vídeo no YouTube também mais curtinho de 5 minutos que fala sobre pareceres descritivos. Vão lá no meu canal, gente, vasculhem o canal lá da Clarissa Pereira, tá? Espero que eu tenha ajudado. Eu ainda queria ler pra vocês um parecer, mas parece que vai acabar o tempo do Insta. Daí o pessoal que tá no Insta vai pro Face, tá? Fica meu beijo. Então eu vou ler esse modelo que quem me doou foi a Mariana, e eu achei muito bom
para mostrar para vocês. A professora Mariana é prof do CAP, vocês conhecem ela bem, né? Olha só, eu vou ler. Olha que legal. A aluna, fiquem aí, quem quiser, tá? E aí a gente termina. Fica uma ideia aí de terceiro ano também. A aluna fulana, vamos chamar de Bruna. A aluna Bruna cursa no corrente ano, olha só que técnico, o terceiro ano escolar do colégio tal. No componente curricular de língua portuguesa, a aluna apresenta leitura que oscila entre fragmentação e fluência. Tem demonstrado parcialidade na interpretação. Deixa eu voltar. Voltando aqui no Insta. No componente curricular de língua portuguesa, a aluna apresenta a leitura que oscila entre fragmentação e fluência. Tem demonstrado parcialidade na interpretação textual de textos mais longos, na compreensão de ordens de exercícios, interpretação de problemas matemáticos e costuma, algumas vezes, responder a perguntas abertas, dissertativas de cunho explícito ou implícito, trazendo elementos. Olha só o detalhe aqui. Olhem aqui o detalhe, né? Então vamos ver o exemplo de tudo que eu falei. Ali poderia ser um padrão, tá? A questão. Tem demonstrado parcialidade na interpretação textual de textos mais longos, na compreensão de ordens de exercícios, interpretação de problemas matemáticos e costuma, algumas vezes, responder a perguntas abertas. Trazendo, olha aqui a peculiaridade da criança, trazendo elementos da ordem da fantasia, castelo, príncipe, princesa, bem específico que ela traz. Em relação à escrita, então falou de leitura. Em relação à escrita, ainda não se utiliza em todas as produções das regras de uso da letra maiúscula. Oscila na segmentação adequada, hipo e hipersegmentação das palavras em frases e textos. Comete poucas omissões e trocas de letras. Olha que diferente eu escrever assim. Imagina se eu escrevo aqui para os pais. Comete poucas trocas entre letras surdas e sonoras. É uma questão mais técnica, os pais não vão entender, né? Então, se eu quiser falar isso, eu tenho que colocar, por exemplo, FV, tá? Contudo, o que parece mais instigante é o fato de produzir textos com poucos nexos coesivos, tornando-os, em alguma medida, incoerentes. Quanto à oralidade, então, falou de leitura, falou de escrita, oralidade. Quanto à oralidade, comete algumas trocas e apresenta pouca iniciativa de participar das discussões suscitadas pelo conteúdo que está sendo trabalhado, mas quando questionada, não nega dar a sua contribuição. Não apresenta dificuldades para compreender o valor posicional dos números dentro do sistema de numeração decimal na ordem da centena. Apresentou avanços nos cálculos de adição, Então, quer dizer, tinha alguma questão. Apresentou avanços nos cálculos de adição e subtração com reserva. Multiplicação, interpretação de dados em gráficos e em tabelas. Olha só. Bruna, olha o que eu falei daquilo. O que está sendo feito para ela avançar? Bruna realiza atividades de recuperação contínua em língua portuguesa e matemática. Com este atendimento mais individualizado, a professora faz intervenções mais específicas e pontuais, a fim de que avance e supere suas dificuldades. Em língua portuguesa, a professora propõe atividades diferenciadas de produção textual, com foco na construção de frases, usos da letra maiúscula, pontuação e segmentação de palavras, leitura e interpretação de textos, como artigos, contos, entre outros. Em matemática, olha o que eu falei para vocês da intervenção. Em matemática, a professora propõe atividade. Em matemática, a professora propõe atividades com histórias envolvendo as operações de adição, subtração e multiplicação, utilizando o material dourado e outros recursos de apoio. Então, aqui eu já estou dizendo, olha só, a gente já está entendendo que essa aluna está com algumas dificuldades e as intervenções que estão sendo feitas.
Olha aqui o que eu falei do dizer sem dizer, mas relatando. A aluna demonstra ser afetuosa com a professora. No relacionamento com os colegas, é introvertida. Percebo poucas vezes a Bruna brincando ou conversando com os colegas. Vejo que prefere estar e conversar com adultos. Pontuando bem o que acontece. No recreio, costuma... Olha o que ela faz no recreio. Olha que importante o nosso olhar. No recreio, costuma ficar sentada em frente à porta da sala. Eu estou relatando coisas que acontecem. É uma aluna silenciosa na sala de aula, ou seja, fala o necessário com os colegas. Percebo que quando alguém lhe pede algo emprestado, ela é bastante cordial. Quando algum colega faz algo que ela não gosta, costuma me chamar para intermediar o conflito. Olha o final. A mãe está a par da situação. Inclusive, a supervisora tal já conversou individualmente com ela sobre o caso da filha. A professora já solicitou atendimento psicopedagógico, neurológico e fonoaudiológico e está em aguardo de um laudo. Olha as estratégias que já foram feitas. Tá? Tem outro sim aqui, tem vários aqui na verdade, mas tem outro que é separado por área de conhecimento. Deixa eu ver se eu acho. Esse aqui não tem. Mas no meu tinha, né? Eu falei ali das ciências sociohistóricas, do projeto do comércio, da questão da zona rural, enfim. Não podemos esquecer isso também. Fazer por áreas de conhecimento, cada parágrafo que foi trabalhado. Isso eu já tinha comentado com vocês. Porque às vezes a gente fica muito na linguagem e na matemática, mas a gente tem todas as outras habilidades, enfim, sendo desenvolvidas. Tá bom? Um beijo pra vocês, espero vocês no Instagram e não esqueçam, quem ficou de fora do CAP, fique atento aos seus e-mails, que amanhã vai ser a última oportunidade de participar com o preço camarada aí de 2017, de 2018, porque em 2019 vão ser reajustados. Então essa é a oportunidade da Black Friday. Se você quer se inscrever, você tem apenas 24 horas a partir de meia-noite do dia 23 até 23h59, tá? Então, é a chance de fazer parte aí do CAP, curso de alfabetização na prática. Eu te espero. Um grande beijo. Tchau, gente. Boa noite para quem tá me dando boa noite.